Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos e, claro, também os nossos futuros alunos que vão assistir esse vídeo vai adquirir a confiança necessária e, se Deus quiser, vai se matricular e vai ser muito bem-vindo no nosso curso. Estou aqui para apresentar o nosso segundo informativo da Polícia Rodoviária Federal. Como nós falamos no primeiro informativo, como o concurso, da data da publicação do edital até a data da realização da prova é um espaço muito curto, né? A data da prova está agendada para o dia 11 de agosto. Nós temos que elaborar uma estratégia de estudos. Esse conteúdo ele é gigante. Gigante. Nós aqui do LSC Concurso, nós abrimos 2 turmas pré-edital para atender esse certame. Quando veio o edital, pegou de surpresa todo mundo. A gente focou no assunto legislação do trânsito, e o trânsito foi pequenininho, incluíram outros assuntos, ou seja, então as aulas estão disponíveis, mas nós vamos fazer um informativo de cada módulo, com o professor da matéria, onde o professor vai elencar os principais assuntos que o CESP costuma cobrar. Ou seja, o que o cara falar aqui, o que o professor falar, você vai ter que estudar. Comece por esses assuntos. Se sobrar tempo, você estuda os demais. Bacana? Então vamos lá, informativo, e hoje aqui é o dia do direito constitucional, né? Direito constitucional. Quem que é o nosso professor? Isso, o nosso grande professor Pedro Silas, ele já está aqui no estúdio, já vai falar conosco. Atenção, utilidade pública. As inscrições desse concurso estão abertas a partir de hoje, segunda-feira, dia 24/6. E vão ficar abertas até o dia 8/7. Eu sempre falo isso, cara, sabe por quê? Não deixe para depois. Todos os concursos eu recebo um e-mail, professor, esqueci de pagar o boleto. Tem como entrar com recurso? Não. O que eu faço? Estuda para o próximo. Então, gente, prioridade, vai lá, se inscreva no certame rapidamente, na data do CESP, a remuneração em 6.000. E olha só, o nosso curso que nós estamos oferecendo com todas essas orientações pedagógicas, ele custa apenas R$ 180, R$ 2 por dia, por 90 dias de acesso, 1.000 vagas. 1.000 vagas, ok? Vamos lá. Apresentando um pouquinho a nossa estratégia de estudos, né? A banca é a banca do CESP. Então, a banca do CESP tem uma maneira bastante particular de avaliar, que é certa e errada. Professor, nesses informativos semanais, o senhor vai falar como que nós devemos proceder no chute? Sim. O 5º informativo, nós vamos passar a estratégia de como você deve executar a sua prova. No 5º, esse aqui é o 2º. Então temos aqui, conhecimentos básicos, 50 itens. Hoje, o informativo é direito constitucional. Direito constitucional faz parte de conhecimentos básicos, né? O professor Pedro, ele vai falar dos assuntos de conhecimentos de constitucional, inclusive a quantidade de questão que ele vai sugerir aí que deve cair na prova, né? Específico 70, e temos mais uma prova discursiva, e aqui eu vou chamar o nosso professor César Bodão para dar um release desse texto dissertativo, alguns temas importantes aí que podem ser cobrados na prova. O curso tem língua portuguesa, interpretação de textos, redação, matemática, ética, direito administrativo, constitucional, direito penal, direito processual penal, recordando também que o professor Pedro vai voltar aqui, daqui umas semanas, para a gente fazer o informativo de direito penal. Claro, né? Penal também, um grande professor Pedro Silas, né? Legislação especial, com aquelas legislações específicas, com o nosso professor Fábio Marques, né? Direitos humanos, começou a gravação hoje, segunda-feira, com o professor Leonardo, e legislação aplicada ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Aqui temos 2 professores, professor do coração, Luiz Antônio, e a professora Alessiane. E nós não iremos oferecer
a disciplina de física, tá ok? Porque não temos condições aí de gravar todo o curso, mas os alunos que acompanham o nosso Facebook, nós já soltamos a notícia, nós contratamos um grande professor de física que ele vai gravar as aulas de física. À medida que for gravando, nós iremos disponibilizar essas aulas de física. Ok? Valeu, galera. Tá certo? A custo zero, tá? Isso é importante. Então, gente, ó, antes de chamar o professor Pedro aqui, quero fazer um chamado para vocês, quero fazer um convite. Venha se matricular no nosso site, venha conhecer a nossa prestação de serviços, que eu garanto para vocês, nós iremos fazer de tudo para você não se arrepender. Bacana! Agora chegou, Pedro, faz favor aqui, nosso grande amigo Pedro Silas. Olá, professor. Olá, meus queridos amigos e amigas da LC Concurso. Antes, eu estava aqui esperando, certo. Aí vibrou meu celular, que está sempre o tempo inteiro ligado no Facebook. Aí a aluna que está matriculada já no curso, falando assim, a Liz BC, estava o nome dela lá no Facebook, falando que ela estava adorando a qualidade e o nível das aulas do LSC Concursos. Então, gente, perceba que realmente aqui a gente tem qualidade, a gente não fica só preocupado em querer fornecer aí marketings mentirosos. Na verdade, a gente oferece qualidade, foco e principalmente muita força de vontade para que você possa atingir seu resultado. Aqui o que vale mesmo aqui, Pedro, eu sempre falo para todo mundo, tanto os colaboradores, professores, parceiros, é para ensinar. O cara é para ficar competitivo, né? E uma vantagem que o professor Luiz Antônio fala assim, professor, você tem toda a liberdade para criar dentro de sala de aula, não se preocupe com carga horária. Então isso é maravilhoso, porque o professor ele pode chegar aqui, dar aula de maneira tranquila, sem se preocupar com X. Porque hoje nos cursinhos é assim, o professor tem que se virar nos 30. Fala assim, vai lá, direito constitucional, você tem que dar em 30 horas. Aqui nós temos uma carga horária de 60 horas, que demonstra que a gente tem preza pela qualidade e, obviamente, priorizando o aluno para se preparar num concurso de alto nível. O senhor lembra, professor, quantas horas só de direito constitucional gravado você tem aqui no site? Disponível para a galera? Por enquanto são 58 horas. 60 horas. Quase 60 horas. Que ainda tem as outras aulas que vão ser gravadas. Mas, gente, é muita coisa. E tá tudo dividido. Tá muito legal, né, professor? Tá tudo dividido. Tópico por tópico. Você quer ver sobre o CNJ? Tem lá sobre o CNJ. Você quer ver sobre o Poder Judiciário? Só tem uma aula sobre o Poder Judiciário. Tá maravilhoso o curso. É só mesmo você que tá me assistindo e falou, tô em dúvida. Olha, aulas com uma equipe excelente de professores, não tem como você falar não para o curso. Dê uma oportunidade, só R$2 por dia. O pessoal fala assim, professor, está muito barato, né? Aumenta esse valor. Não, a gente não faz isso, porque a gente tem um compromisso social acima de tudo. Mas Pedro, olha, lembra na quarta-feira que a gente gravou aquele informativo? Isso. Nós elaboramos a seguinte estratégia. Nós iremos priorizar os principais pontos do edital de cada disciplina para a galera. Isso o Pedro vai começar a fazer hoje com direito constitucional. Próxima será a legislação de trânsito com a Aliciane e direito administrativo. E além disso, nós iremos disponibilizar para vocês resoluções de exercícios, né? Quanto nós conseguimos gravar. Pedrão, ele fez um compromisso que era exercício de penal... Crimes de trânsito. Crimes de trânsito. Já está tudo gravado. Já todas as questões CESP, crimes de trânsito, desde 2004 até 2013, estão todas devidamente gravadas e corrigidas. Explicadinhas. Tudo explicado, mostrando o porquê que a questão está errada, o porquê a questão está correta. Devidamente, minucioso o trabalho para que você possa estar... E deixando claro que não é só crime de trânsito. Tem toda uma matéria de direito penal já resolvidas as questões que também serão gravadas aí durante o curso também de direito constitucional. Então você vai ter um banco de questões onde você vai clicar lá e o professor vai mostrar para você por que está certo e por que está errado aquela questão. Pedro, esse assunto para mim, crimes de trânsito, é um pouco novo. O perfil da banca, o perfil das questões, ele colocava lá um caso concreto ou ele era um Ctrl-C, um Ctrl-V da legislação?
Então, as questões envolvidas em 2013, eles mesclaram. O CESP ele mesclou, botando o caso e botando o Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Mas, botando o caso ou botando somente se a alternativa está certa ou errada, todas as situações envolviam o conhecimento da lei seca. Então, a dica para você que já quer começar, você está ansioso, é você realmente ter que, de certa forma, devorar a lei, estudar toda a lei. Quando eu falo lei seca, né, uma vez eu recebi um e-mail falando assim, professor, lei seca, mas vai cair. Isso não é só da questão do trânsito, não. Lei seca não é do álcool, não. No álcool, não. Lei seca é uma expressão em que você tem que estudar a lei. E realmente você vai ter que estudar agora também o crime da questão da lei seca, né? Isso também você vai ter que estudar. Ok, então eu vou deixar aqui agora para o Pedro. O Pedro vai abordar os principais assuntos. Ó, a gente fez um aulão de véspera com o Pedro do MPU, cara. Rapaz, o cara acertou a maioria das questões, né? Um aluno nosso, quando ele vai para a prova, ele vai muito na frente dos demais, tá? Pedrão, boa aula aí, tá? Valeu, professor. Grande parceiro, amigo nosso aqui, né? Falo que o professor Pedro aqui é o professor vitalício do site, hein? Com certeza, pode ter certeza. E tenha certeza que... Pensa num cara motivado, sou eu aqui, gente. Eu tô gravando todos os dias, eu tô, assim, apaixonado por estar aqui fazendo parte dessa equipe maravilhosa. É um orgulho nosso, hein, professor? Vai lá. Boa aula, professor. Obrigado, professor. Galera, fica com Deus. Tchau, tchau. Bem, meus queridos, olha só. Hoje nós vamos falar então aí de direito constitucional, as dicas mais importantes para que você possa estudar com qualidade, com eficiência. Realmente a matéria é um pouco extensa, mas ela está dentro do conhecimento básico. Se está pedindo conhecimento básico, é porque eles vão dar aí a matéria de direito constitucional uma amplitude grande. Então, primeiro ponto que eu quero começar a aula de hoje é com relação às dicas para o estudo. O que você tem que estudar? Como é que você vai estudar? Como é que você vai se preparar para a sua prova? Em primeiro lugar, você tem que estabelecer uma rotina. Estabeleça uma rotina na sua vida. Porque toda a sua vida tem que ter uma rotina. Você não tem uma rotina de ir até o trabalho, de pegar determinado ônibus, ou de pegar determinado caminho com o seu veículo até chegar ao trabalho. É a mesma coisa a questão do estudo. Estabeleça um horário que você consiga estudar com certa frequência. Isso é muito importante. O professor deve estudar 2, 3, 4, 5 horas. É recomendável que você tente estudar na média de 4 horas. É muito importante as 4 horas. Mas se você conseguir estudar mais de 4 horas, professor, eu só consigo estudar 2 horas. Tudo bem, que seja 2 horas, mas essas 2 horas façam valer como se fosse 4, no sentido de buscar que você vai todo dia preparar o seu corpo para que você possa sentar naquela cadeira e estudar. Então a rotina é essencial para o seu estudo. Segundo ponto que você tem que fazer para o estudo de direito constitucional para esta prova, ler a Constituição Federal. Você tem que ler a Constituição Federal. 80% das questões cobradas pelo CESP giram em torno do conhecimento da lei, do conhecimento dos artigos ali expressos na Constituição Federal. Você pode perceber que na própria Constituição Federal, você verá em muitas questões do CESP, que vocês terão acesso também no banco de questões, é que você vai se deparar com a Constituição e você vai ver que eles mudam 1 ou 2 palavras, enfim, mudam aí coisas tão pequenas que você acaba aí, mas professor, como que eu estudo essa lei seca? Simplesmente você pega uma caneta grifa-texto de cor amarela e uma caneta grifa-texto de cor laranja. E aí você grifa todo o texto lido com a cor amarela. E aí você faz uma segunda leitura, grifando de laranja as palavras-chave. Então, se você começar aí grifando palavras-chave, significa que você vai começar a criar o hábito de fazer associação dos artigos com palavras-chave. E quando você estiver na prova e se deparar com a questão, você vai lembrar, às vezes, não do artigo, mas da palavra-chave. Lembrando da palavra-chave, consequentemente, você lembra da questão do próprio artigo.
Outra coisa muito importante, professor, não tenho tempo para poder ler a Constituição. Se eu ler aquela Constituição, a lei seca, enfim, me dá sono. Então você busque estar escutando esta Constituição Federal. Você vai escutar aí no site da Câmara. Digite lá no Google, Constituição Federal em áudio. Vai sair o link que está disponibilizando aí a Constituição em áudio e de graça e devidamente atualizada. Então ela está em MP3, põe no seu celular, põe no seu computador, põe no seu aparelhinho de MP3, vai escutando no som do seu carro, vai escutando no ônibus, vai escutando no metrô, vai escutando, enfim, em qualquer lugar, porque você vai ter que fazer com que aquele ato de você decorar o texto constitucional, se você não tem o hábito da leitura como forma de gravar, as pessoas às vezes é com o som. Nós sabemos que as pessoas têm a facilidade do aprendizado pelo som e outros pela imagem. E às vezes os dois. Então busque estar ouvindo isso, que isso é muito importante. Outro ponto importante, assista às aulas obrigatórias. Quando eu falar assista determinada aula, você vai ter que assistir essa aula. Não tem como você fugir dessa aula. E as aulas facultativas, é para tirar dúvida. Quando eu chegar aqui, vou mostrar daqui a pouco, você vai ler aqui a lei, se preocupe em ler a lei, mas assista a aula para tirar dúvidas. Então o que vai acontecer? Você vai estudar a Constituição, você vai estudar o que está disposto na lei, você ficou em dúvida, corre para a videoaula. Corre para a videoaula para que você possa tirar as suas dúvidas e compreender melhor o assunto ali tratado. Porque as videoaulas, elas estão sim baseadas dentro de uma filosofia da banca do CESP e de qualquer outro concurso. As videoaulas gravadas foram videoaulas que envolve aí o conhecimento para qualquer concurso público. Então é importante você estar antenado sobre o assunto. E principalmente, se você não tiver tempo para assistir às aulas, que provavelmente, como são inúmeras matérias, mas busque ler o material disponibilizado. Então busque pegar o PDF e ler os PDFs ali disponibilizados, porque é importante a leitura do PDF. Você vai ler a lei, vai ler a leitura e você vai ter o seu caderno para revisão. Então, é importante essa leitura do material disponibilizado. É essencial você compreender a necessidade de você estar fortalecendo o seu conhecimento. E sexto, e eu falo que é o último, mas na verdade é o primeiro, principalmente, creia em Deus. Sempre busque nele o seu refúgio. Meu amigo, você só vai conseguir atingir o resultado dos seus sonhos se você estiver crendo em Deus. Porque Ele vai lhe dar a força naquele momento que você estiver desanimado, naquele momento em que você estiver triste, naquele momento em que você, de repente, se sentir sozinho e se sentir incapaz de estar onde nem sequer achar merecedor da vaga. Leve o pensamento até Deus e peça a Ele para te dar paz e tranquilidade, porque é isso que você tem que ter. Então, antes de iniciar os seus estudos, pelo menos guarde 5 minutos para um momento de oração. Peça a Deus toda a tranquilidade para que você possa desenvolver um trabalho maravilhoso e que principalmente, lembre-se, você é um principiante e que Deus lhe dê todas as forças para que você tenha a humildade, a serenidade e a paciência para poder aprender. Então, nós somos alunos da vida e partindo dessa premissa, muita humildade nos seus estudos e tenha Deus ao seu lado. Professor, eu não acredito em Deus. Tudo bem, se você não acredita em Deus, então busque a força em algo que você acredite. Mas sempre busque essa força que vai te levar para o caminho correto, tá? Então vamos falar do ponto do edital, dos pontos do edital. Primeiro ponto,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vocês perceberam aí que existe esse ponto 1 que fala Constituição da República do Brasil de 1988. O que isso significa? Significa duas situações. Que eles vão cobrar a Constituição Federal. Eles vão cobrar que você conheça a Constituição Federal. Mas o importante é você assistir a videoaula. Você estudar a videoaula sobre a classificação e a estrutura da Constituição de 88. Significa que você vai ter que buscar nessa videoaula compreender como que a nossa Constituição Federal está classificada. Como é que funciona o processo de conceito de Constituição. Aqui, gente, o CESP sempre tem o costume de cobrar uma questão em torno deste assunto. Então, nas provas anteriores feitas pelo CESP, 2013, agora recentes, sempre tem uma questão que envolve aí a classificação e a estrutura da Constituição Federal de 88. É uma aula bem tranquila, uma aula de 1h30, que eu trago toda a classificação e estrutura, que são as mais importantes para o concurso. Então, por favor, não vamos lidar. Na prova do MPU caiu, na prova do CNJ caiu. Então, assim, tem caído muito este ponto aqui, porque às vezes você não está lendo classificação, mas a interpretação que se dá ao edital é que você estude a classificação e estrutura da Constituição de 88, porque o ponto é sobre a Constituição de 1988. É por conta disso, tá? Dentro do ponto 1, nós temos os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais aqui é importantíssimo, é essencial, é fundamental. Olha só como que eu estou querendo chamar a sua atenção para que você estude do artigo 1º ao artigo 4º. É fundamental, é necessário você ler, você decorar do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Porque ali sempre cai uma questão que envolve, se você conhece do artigo 1º ao artigo 4º, a questão que é princípio, o que é objetivo. E aí você vai falar assim, mas professor, então só basta ler, decorar. Se você quiser uma orientação de como estudar, assistir a videoaula dos princípios fundamentais. O nome da aula é Princípios Fundamentais, que é o mesmo nome do tópico cobrado pelo CESP. Então percebam que lá na aula, nessa aula, que é uma aula facultativa, você assiste para tirar dúvida, você vai perceber que eu ensino quais são as pegadinhas cobradas do artigo 1º ao artigo 4º. Eu ensino todas as técnicas que vem o examinador para tentar te derrubar. Então aqui essa aula é muito bacana por conta disso. Eu ensino você não cair nas pegadinhas clássicas do concurso. Então é muito importante estar assistindo ela. Temos o segundo ponto que fala da aplicabilidade das normas constitucionais e é a classificação das normas, né? Aí você tem que estudar a videoaula. Eu fiz uma aula sobre a classificação das normas constitucionais. Então eu falo das normas de eficácia plena, contida e limitada e das normas programáticas. Eu faço a classificação, essa é uma classificação de José Afonso da Silva. Então é necessário você ter esse conhecimento, é um conhecimento puramente doutrinário e sempre cai em prova. São 3 pontos, já são 3 questões possíveis na sua prova, que com certeza esses 3 pontos que eu já falei agora em sala, vai cair na sua prova da PRF. Então, não vamos dar bobeira, é essencial estar estudando sobre isso. Outro ponto aqui, nós temos os direitos e garantias fundamentais. Aqui, realmente, o artigo 5º é um artigo muito extenso. É um artigo muito extenso, é uma aula, você parar para ler, para ver as aulas sobre o artigo 5º, realmente leva muito tempo. O que eu aconselho? A leitura do artigo 5º, você vai ler os incisos do artigo 5º. Professor, fiquei com dúvida em determinado inciso. As videoaulas estão devidamente separadas por incisos.
Então você vai lá acessar do inciso 1 ao inciso 10. Então tem uma videoaula lá só sobre esses incisos. Aí você vai lá e assiste. Ah, estou com dúvida, o que é mandato de segurança? Você tem uma aula só sobre mandato de segurança. Então, está devidamente separado o material de aulas para que você, ao ler o artigo 5º, não compreendendo o que é o artigo 5º, aí você busque a videoaula. Eu quero aqui só deixar claro que dentro do artigo 5º tem uma parte que fala sobre os tratados sobre os direitos humanos. Tem caído muito essa questão que está dentro do artigo 5º. Então eu gostaria que você pudesse dar uma olhada também nessa videoaula, que ficou muito legal, onde eu mostro aonde que estão as pegadinhas, aonde que está sendo cobrado o assunto, tá? Temos os direitos de nacionalidade, que vira e mexe costuma cair. Pode ser que não caia, eu digo assim que 60% de chance que caia os direitos de nacionalidade, até porque nós estamos falando de uma prova da PRF. O PRF envolve fronteiras, envolve a questão da fiscalização das rodovias federais, onde provavelmente você vão se deparar com nacionais natos e naturalizados. Então, é importante a leitura do artigo 12 e 13 da Constituição Federal, mas recomendo você assistir a aula sobre o assunto nacionalidade. É uma aula muito bacana que eu fiz, está muito legal essa aula, que aí reflete e explica o assunto. Quem pode ser extraditado, quem não pode, quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado. Ficou uma aula muito bacana para que vocês possam estar compreendendo melhor sobre o assunto. Mas a leitura decoreba total da Constituição Federal. E aqui nós temos um assunto extenso, que é o Estado Federal Brasileiro, a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Aqui realmente não tem como fugir, você vai ter que ler do artigo 18 ao artigo 33, não tem como fugir. Fala, nossa professor, por quê? Principalmente dos artigos 18 ao artigo 24. Gente, do artigo 18 ao artigo 24, sempre cai uma questão. Caiu agora, no MPU, caiu uma questão sobre o assunto, que é relacionada a competências. Temos as videoaulas serão para tirar dúvidas sobre os assuntos, mas, gente, por favor, estudem aqui, porque isso aqui também vai ser cobrado. Já é a quarta questão certa que vai cair na sua prova sobre este tema. Você tem a certeza absoluta que vai cair alguma coisa, lei seca, do artigo 18 ao artigo 33. Então já temos 4 questões e uma questão que pode ser que caia. Poder Executivo, claro que vai cair sobre o Poder Executivo. Nós estamos vivendo um momento de muita perturbação dentro do nosso cenário. Por quê? Porque nós estamos vendo manifestações, nós estamos vendo os populares indo se manifestar. E a figura do Poder Executivo encontra-se um pouco arranhada devido a isso. E o CESP, que sabendo disso, ele vai querer cobrar de você as atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Este Presidente da República que tem uma série de deveres. O Presidente da República que pode também legislar. Então é importante... E você viu que não vai cair o Poder Legislativo. Não vai cair nada sobre o Poder Legislativo, mas que é o Poder Executivo. Quem é o patrão da PRF, entre aspas? É o Poder Executivo. Então, é importante você conhecer o Poder Executivo e a estrutura deste Poder Executivo. E a leitura dos artigos 76 a 91 são fundamentais para a sua prova, tá? E, obviamente, nós vamos aí ter o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, aqui, ó, quero as disposições gerais. Gente, tem que estudar as disposições gerais. Os órgãos, pode ser organização e competência, tem que estudar. Agora, olha, de todos esses pontos, o Conselho Nacional de Justiça tem caído muito. O CNJ está na moda. O CNJ tem sido cobrado, porque o CNJ tem tido um papel fundamental na democratização e no reestruturamento do Poder Judiciário brasileiro. Se hoje o Poder Judiciário brasileiro se encontra numa transição, foi graças ao CNJ. E aí o CNJ é assunto certo, mas o Poder Judiciário, vai vir uma questão sobre o Poder Judiciário, leitura dos artigos 92 a 126 e... assista às aulas, se possível,
da parte 1 à parte 7. Assistam essas aulas, gente. Assistam, porque vocês que estão lidando com a PRF vão ter que ter uma noção de poder judiciário, porque é um poder que vai estar sempre batendo na porta da PRF. Porque vocês vão fazer prisões, vão fazer atos que normalmente depois irão se deparar com o judiciário, né? E por fim, funções essenciais da justiça. Aqui nós temos a questão do Ministério Público, Advocacia e Defensoria. Basta só a leitura dos artigos 127 a 135, só basta isso. Mas nós também temos as videoaulas sobre o assunto. Aqui, meus queridos, tomem cuidado, porque é interessante que os artigos 127 a 135, eles só estão cobrando a lei seca. As últimas provas relacionadas a este ponto só cobraram a lei seca. Aí você vai falar assim, mas professor, e os outros pontos do edital? Os outros pontos do edital, eu não considero assim pontos que pode ser que caiam, mas não são certeiros, né? Se você puder estudar os outros pontos, estudem. Mas eu quero aqui abrir mais um tópico, que aqui dentro do Poder Judiciário, nós temos aí a questão dos órgãos do poder e nós temos a questão da competência do STF para julgar controle de constitucionalidade. Pode ser que caia, porque normalmente sempre cai controle de constitucionalidade. E eu acho que como eles vão elevar o nível da prova, a prova vai ser um nível médio para difícil, eu acredito que pode ser que caia alguma coisa sobre aí o controle de constitucionalidade. Temos as aulas sobre o controle de constitucionalidade. Eu acredito que você estudar a teoria geral do controle de constitucionalidade, que é uma videoaula muito interessante, já seria o suficiente para você suprir essa questão do controle. Só a teoria geral, mais nada. Então, basicamente é isso que eu tenho para dizer. Eu acredito que serão de 8 a 10 afirmativas que irão vir na prova. Entre essas 8 e 10 afirmativas, eu já cantei aqui para vocês com certeza aí, certeza absoluta 6 questões, 6 temas que vão ser cobrados, e os outros 2 aqueles temas que podem surgir, né? Aí se for 10, professor, se for 10, então aí você inclua essas 2 que eu acho que são mais ou menos, e mais 2 que são as que podem inovar. O CESP tem essa mania. Ele foge sempre com 2 questões do padrão comum dela. Ele sempre inaugura um novo paradigma com 2 questões. Então, a gente toma muito cuidado com isso. E quero encerrar hoje, né, esse nosso encontro com uma oração que eu acho que essa oração você tem que carregar com vocês com todo o carinho do mundo. É de Charles de Foucault. Ele fez uma oração maravilhosa e eu encerrei com essa oração no aulão do MPU, e eu estou encerrando hoje esse nosso encontro, esse nosso bate-papo sobre as dicas de direito constitucional com isso aqui que eu acho muito importante, você tem que estar no seu coração. Se for possível, depois pegue na internet e dê uma olhada, oração da confiança, e pregue isso lá na hora que você estiver estudando. Ponha isso lá na parede para que você possa ler e você possa ter a confiança todos os dias que você estiver triste, chateado, porque não é fácil, gente. As pessoas sempre querem nos derrubar, as pessoas sempre querem não torcer por nós, mas saibam que eu estou torcendo por você, que o professor Luiz Antônio está torcendo por você, que todos aqui estão torcendo. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas pode ter certeza, vale a pena. Então vamos lá, oração da confiança. Dai-me, Senhor meu Deus, o que vos resta, aquilo que ninguém vos pede. Eu não vos peço o repouso, nem a tranquilidade, nem da alma, nem do corpo. Não vos peço riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tanto vos pedem isso, meu Deus, que já não vos sobra para dar. Dai-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente.
Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre, porque nem sempre terei a coragem de vou-la pedir. Dai-me aquilo que os outros não querem. Dai-me também coragem, força e fé. Olha que bonito. Dai-me coragem, força e fé. É isso que vocês têm que ter nessa sua preparação. Coragem, força e fé. Tendo isso, tudo vai voltar, tudo vai ter de bom na sua vida. Então, meus queridos, eu encerro hoje esse nosso encontro. Quero encontrar vocês nas aulas. Pode mandar os e-mails para mim para tirar dúvidas. Eu vou buscar estar tirando essas dúvidas com vocês. E saibam, você não tem o professor Pedro Silas, você tem um amigo Pedro Silas ao seu lado. Então você pode contar comigo e eu falo de coração de quem já passou por isso, para quem já ralou muito, que já passou em um concurso público, e eu quero você também tendo esse privilégio. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, e eu quero ver você aqui no LSC. Se você já está, conte mais comigo. E se você está entrando, entra, você não vai se arrepender, tenha certeza disso. Até mais, meus queridos.